Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje vou ensinar vocês a como mexer no trator, tá? Isso vai ser uma videoaula. Antes disso, a gente vai ter um videozinho aí de como a gente trabalha com trator e tudo mais. Então, mais pro finalzinho, a gente vai estar ensinando como é que vocês mexem no trator. Todas as dicas que a gente pode estar dando aqui nesse vídeo, a gente vai estar falando aqui, tá? Agradeço pela atenção de vocês. Não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. A gente está começando há pouco tempo, então se puder dar essa força aí para a gente continuar ensinando vocês aí como é que se deve trabalhar nessa área, desde já agradeço pela força de vocês, beleza? Espero que gostem do vídeo. Tem um time-lapsezinho aí no começo e depois a gente vai estar mostrando aí como é que faz o manuseio do maquinário, beleza? Isso aí.
Bom, pro pessoal que viu, eu coloquei, tirando o trator da carretinha, se vocês quiserem que eu faça um vídeo à parte, mostrando ali como é que faz para você tá, no caso, retirando o trator e colocando ele sozinho, sem precisar ajuda de ninguém, deixem nos comentários que logo mais eu faço um videozinho mostrando para vocês como é que faz para retirar e colocar, tá? Eu sempre coloco e tiro o trator da carretinha sem ajuda de ninguém, tá? Até um conselho que eu dou para vocês, caso vocês tenham um trator, muitas pessoas carregam ele dentro de Fiorino, dentro de Kombi, caminhoneta. O ideal mesmo para você estar carregando ele, tá? Para não te ocupar tanto espaço, esse mais fácil para você estar manuseando ele, seria numa carretinha. Tá? Tu não precisa nem de em relação à parte de colocar talvez uma rampa ou algo do tipo, não precisa. Só a carretinha já basta para você estar fazendo bastante trabalho, tá? E carregando justamente o trator, beleza? Então, um conselho que eu dou para vocês aí que estão começando e já tem um trator, um dinheiro já para estar investindo no maquinário, que é um maquinário um pouco mais caro, mas se você já tem demanda e serviço, compensa muito estar comprando, tá? Bom, e chega em enrolação, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para ligar o trator, manusear ele e algumas recomendações que eu vou estar passando por aqui. Bom, pessoal, vamos agora à prática, tá? Enfim, para começo de tudo, você tem que fazer a mesma função que você faz numa máquina menor, você também tem que fazer nessa daqui. No caso, se ela estiver fria, tá? Como eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores, né? Como você tá no vídeo de como você pode estar mexendo na sua roçadeira, eu mostro, né, que você tem que fazer o afogamento no caso do maquinário, tá? E serve também para esse tipo de máquina, tá? Para você estar fazendo até algum carrinho de empurrar, também é a mesma coisa, tá? Então, primeiramente, você vai, no caso, utilizar a chave. Todo o equipamento tem essa chave, tá? Para você estar fazendo esse tipo para você estar fazendo o ligamento dela, né? Obviamente. Os primeiros comandos que você deve utilizar, tá? Primeiro, sempre verifica se tá a gasolina cheia, tá? Verifica se o óleo está no nível, tá? Lembrando que tem que fazer a troca a cada mais ou menos 10.000 horas rodadas, tá? Tem que fazer a troca completa do óleo, tá? Aqui fica o óleo, beleza? E aqui fica a parte da gasolina, beleza? Conferindo isso, fechou. Outra coisa também, tá? Que você tem que verificar na lateral, tá? Que pode ser que ela venha com isso fechado, né? De fábrica, enfim. Seria na lateral aqui, na parte esquerda na parte esquerda da máquina, ele tem um funilzinho, igual a moto de baixa cilindrada. Ele tem um funil que no caso seria para fechar e abrir a gasolina, tá? Isso é importante para você que deixa o maquinário às vezes muito tempo parado, tá fazendo a retirada da gasolina. Como é que é feita essa parte? Você fecha, tá, a entrada de gasolina, liga a máquina, você esperar ligar e ficar com ela, no caso, rodando, tá? Espera um tempinho, em mais ou menos ali um minuto e meio, ela vai começar a aquecer e vai cair a potência e se desligar sozinho, tá? Essa é a forma certa de fazer se caso você tem uma usabilidade muito recorrente. Se você não tem uma usabilidade muito recorrente, então é recomendado fazer isso para evitar qualquer tipo de danificação no motor ou inclusive nas mangueirinhas também, que pode dar ressecamento pela questão da gasolina estar ali, tá bom? Enfim, é a mesma coisa que um carro, tá? Você vai apertar a primeira casinha aqui, ele vai acender o painel, tá? Ele vai acender o painel. Após isso, você vai fazer o ato de afogamento dele, que é empurrar essa alavanquinha para frente, tá? Tem algumas que são diferentes, tá? Normalmente você vai ver pela questão do desenho aqui na lateral, tá? Esse desenho aqui na lateral, no caso, seria com uma ventoinha fechada, igualzinho a parte da roçadeira, não muda nada, tá? Então você vai, primeiramente, botar o pé
na embreagem, tá? Muitas pessoas falam que esse pedal aqui é do freio, mas não, é da embreagem. Então você tem que ficar ligado em questão disso, tá? E você vai dar a primeira partida. Dando a primeira partida, ela vai praticamente morrer. Também é a mesma coisa. Só que ao invés de esperar ela morrer, você já pode acionar ela aqui. Quando ela começar a enfraquecer na primeira ligada, você já pode estar puxando ela para baixo, que no caso seria a potência dela, tá? Essa que é a potência dela. Tem o modo slow, que seria no caso a parte que você vai estar colocando ali para menos potência, tá? E a parte com mais potência. Eu recomendo estar trabalhando com motor com potência máxima ali para entregar um melhor resultado, tá? Porque sempre que você vai colocar em potência mais baixa, ele não vai te entregar um melhor resultado, não vai girar muito bem, vai acabar queimando gasolina à toa. Então, já coloca na parte onde ele fica com uma rotação muito mais alta. Então, recomendo sempre estar colocando aqui. Então, deu ali, ligou ela, né, virou a chave, coloca ali no ponto de afogamento, ela deu aquele trabalho ali, tu já pode estar puxando ali para trás, ok? Bom, agora falando de outro ponto, normalmente nessas máquinas aqui, tá? Tem, claro que varia muito dependendo do modelo, da marca, tudo varia, tá? Até tem modelos desse tipo de marca que são um pouco mais elevados, tem modelos que tem botãozinho que tu aperta, é igual um carro, entendeu? Só que o funcionamento delas é tudo mais, basicamente tudo meio parecido, entendeu? Então se tu aprende uma coisa ou outra que muda em talvez um outro modelo, mas tudo é a mesma base de uso, tá? Então nesse modelo de máquina, e lembrando pessoal que eu não estou sendo patrocinado por nenhuma marca, tá? Eu só estou apresentando para vocês o modelo que eu tenho aqui, porém não estou sendo patrocinado pela Husqvarna, tá? Então só apenas um adendo aí para vocês, tá? Nesse lado daqui, apertando a embreagem, tá? Sempre é bom estar apertando a embreagem para você estar fazendo esse tipo de procedimento, tá? Nessa daqui você vai estar colocando, no caso, as marchas, tá? Nesse lateral. No caso, se você bota uma marcha um pouco mais alta, ela vai andar mais rápido. Se você bota uma marcha um pouco mais baixa, ela vai estar andando mais baixo. Porém, existem duas coisas. Se a grama está muito alta, você não deve estar colocando a marcha mais rápida, porque você vai estar passando pela grama e não vai estar cortando ela muito bem. Então, às vezes é melhor reduzir ela, no caso, colocar na primeirinha, tá? E fazer o serviço. Infelizmente é um pouco mais lento, mas vai ser um serviço que não vai ficar precisa repassar 10 vezes a mesma coisa, tá? Enfim, ele tem a mesma coisa que um carro. Tem as 6 marchas, no caso tem uma a mais do que um carro. Ele tem o neutro, tá? No caso aqui no meio. Obviamente que assim, ó, essa máquina ela já tem bastante uso, então ela tá um pouquinho desgastada, tem questão disso também, tá? Normalmente é para ser certinho até o final, é o recomendado, tá? Se a máquina está com esse tipo de problema também, recomendo estar fazendo a substituição desse câmbio aqui, tá? Ou às vezes também pode ser alguma pecinha ali embaixo. Enfim, no meu caso seria a pecinha ali embaixo, só fazer uma soldinha e já volta de novo. Mas é a mesma função, tá? Tem todos os componentes aqui que no caso seria a primeira, a sexta, tá tudo demarcado aqui na própria máquina, então não tem muito erro, tá? Enfim, e tem a ré também, né? Essa parte da ré. Nem todos têm, tá? Nem todos têm a ré, mas em algumas exceções a maioria tem a ré também, tá? A maioria tem a ré, então é uma coisa que já é um pouco mais padrão, beleza? Enfim, agora desse outro lado aqui, tá? Eu vou estar mostrando agora num outro takezinho do vídeo, provavelmente. Essa parte aqui é onde abaixa a plataforma de corte, tá? Então tem todos esses níveis. Obviamente, como eu falei, muda de máquina para máquina. Tem máquina que tem mais níveis, tem máquina que tem menos níveis, tá? Mas em tese são a mesma coisa. Como a dica que eu dei aqui da parte do manuseio desse aqui, se caso estiver muito grande o mato, grama,
enfim, tá passando reduzido, eu recomendo, tá? Na primeira passada, se tiver muito grande, tá passando já no alto, tá? No mais alto possível. Porque vai estar tirando excesso e depois tu passa mais uma vez agora para o tamanho que você quer, tá? Porque se você tá passando, às vezes tá muito alto, tá passando com muito baixo, ele vai trancar demais, então vai te atrapalhar no desempenho da máquina, tá? E outra dica também de segurança, tá? Se você quer sair da máquina, toda vez que você vai sair dela, ela vai se desligar, porque ela tem um comando aqui embaixo, tá? Que ela reconhece que você está em cima que ela reconhece que você está em cima do banco, tá? E assim ela consegue estar decorrendo. Se você, no caso, porventura acabar caindo da máquina, grande parte das máquinas elas têm sistema de segurança para evitar qualquer tipo de descuido e você acabar sendo atropelado pela máquina. Já aconteceu muitas vezes com outras pessoas, não comigo. Mas ele tem sistema de segurança, tá? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Tá? Então, se você levanta da máquina, ele vai acabar saindo. Uma forma que eu recomendo para vocês tá fazendo esse tipo de coisa, quer sair algum lugarzinho só para tirar algum objeto que está ali na frente. Você vai desligar a rotação da hélice, vai apertar a embreagem, tá? E puxar uma alavanquinha que tem aqui atrás aqui do volante, no caso embaixo do volante, tá? Então você vai estar apertando essa alavanquinha aqui com a embreagem acionada, tá? E assim você consegue estar saindo da máquina, tá? Sem tiver qualquer tipo de risco a sua segurança, tá? E eu sempre recomendo, se for sair da máquina, sempre desliga a hélice, tá? Agora, outra parte que eu vou passar para vocês. A hélice, tá? Normalmente ela vai ficar nessa parte daqui. Você fazendo esse movimento, tá? Para frente aqui, ó, já acionou a hélice, tá? Depende muito de máquina. Tem muitas máquinas que elas são botão, tem muitas máquinas que são alavanca também, uma alavanca um pouco menor, enfim, varia de máquina para máquina, né? Mas essa daqui, no caso, com ela ligada, você vai e aciona, tá? Jamais deve tentar ligar com ela acionada, tá? Isso que é só após que você tiver com ela ligada que você deve ligar, tá? Jamais tente ligá-la com ela ligada ali, porque pode dar um problema no motor, tá? Então sempre deixa ela desligada e depois liga para depois tá realmente ligando a hélice, tá bom? Outra coisa também, nesse modelo daqui, tá? Ele tem um botãozinho aqui do ladinho, que seria o farol, tá? Esse farolzinho tá com um pouquinho de problema, tá com um contatinho ali com um fiozinho rompido, mas ele também tem essa opção de farol, se caso você queira trabalhar mais à noite. Eu não recomendo, tá? Depende muito, assim. Farol às vezes não tem muita necessidade, porque às vezes tu não vai precisar estar trabalhando de noite ali, né? Além do mais, porque também fica um pouco complicado ali para a visibilidade, para você enxergar como é que tá ficando, o mar, a grama, enfim, para acabamento realmente é um pouco mais complicado, mas se precisar, tem essa opção aqui também, beleza? Bom, é isso, pessoal. Como vocês já viram ali nos vídeos, como é que tá mais ou menos o funcionamento da máquina, né? Eu não vou estar mostrando ela ligando aqui, tá? No caso, porque também vai atrapalhar o meu diálogo com vocês. Porém, como vocês já têm os vídeos ali, no caso dela funcionando já no começo do vídeo, não vou estar ligando aqui para mostrar essas questões, mas vocês já podem estar vendo ali no vídeo mais ou menos como é que é. Aqui é mais a parte teórica aqui para vocês, tá? Não tanto na prática, apesar que eu estou mostrando aqui o equipamento na prática, mas eu não estou mostrando ele na execução aqui nesse momento, né? Mas ali no vídeo que eu gravei ali já está mostrando a execução ali para vocês. Bom, pessoal, outra dica que eu dou para vocês, tá? Essa é uma dica um pouco pessoal minha, tá? É uma coisa que eu recomendo todo mundo que queira comprar, já olhar esse adereço, tá? Que é uma coisa que é um pouco mais complicada depois que já comprou, tá colocando, vai ter que fazer uma engenharia muito grande ali para estar colocando, tá? Como normalmente os terrenos, sem ser campo de futebol, tá? Mas terrenos ali que você vai fazer, que queira colocar o trator, tá?
tu tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque assim, ó, ainda mais se você for colocar em locais que estão com grama muito alta. Eu realmente não recomendo estar fazendo esse serviço com a grama que ela esteja num nível muito alto, porque ela vai apanhar, tá? Não é uma máquina muito, é uma máquina muito potente, porém, claro, nem toda potência vai aguentar talvez um mato gigantesco. A não sei que tu compre um Giro Zero, que é uma outra máquina aí que faz daí realmente esse trabalho um pouco mais pesado, tá? Mas esse tipo de máquina aqui ele é realmente para campo, gramado, que é grande, né? E te ocupa muito, te poupa muito tempo tá utilizando esse tipo de maquinário. Tanto que assim, ó, se você for comparar ele a 3 a 4 roçador direto, ele vai estar mais ou menos desse nível, tá? Então, de vez que tu tá contratando 3 ou 4 roçador para estar cortando uma grama grande, um espaço inclinado, você vai estar adquirindo essa máquina que vai estar te poupando de estar contratando esses 3 ou 4 roçador, entendeu? Então, é uma economia que daí tu vai ter uma pessoa só para poder estar gerindo esse equipamento. Então já te abrange muito mais, tá pegando uma área muito maior, entendeu? Fora que ia te dá muito mais tempo para você conseguir estar fazendo muito mais trabalhos, né? Porque se tu pega, às vezes, 10 campos, 20 campos, tu já não consegue fazer com uma roçadeira ou com um carrinho de empurrar. Já com esse trator tu consegue fazer e utilizando uma pessoa só. Então tem tudo isso, né? Realmente só, claro, que questão de acabamento, daí precisa talvez mais uma pessoa para fazer, ou o próprio operador pode estar fazendo também, né? É um investimento muito bom. E outra coisa que eu recomendo para vocês, tá? Além de tomar muito cuidado com esse tipo de grama muito alta, né? Um mato muito alto, vocês estarem comprando, tá? Uma máquina que já tem umas rodinhas aqui na parte da plataforma, tá? Porque isso porque isso te ajuda na parte de se tiver alguma ondulação, a própria plataforma ela vai andando junto, entendeu? Já com essa que não tem nenhum tipo de rodinha nem nada, ela acaba pegando muito a parte, tipo, tiver uma ondulação, ela pega totalmente seca na parte da frente. E isso acaba danificando ali a parte da estrutura da plataforma. Então eu recomendo estar comprando ou com essa parte das rodinhas, ou se você já tem, talvez reforçar aquela parte ali da frente, né? Onde acaba pegando muito mais. Até com o próprio uso da máquina, se você utilizar ela por muito tempo e ela tiver, no caso, pegando com muito mato um pouquinho mais alto, ela já acaba entortando aquela parte dali, onde pega a hélice e acaba danificando a máquina. Então é um conselho que eu dou para vocês, tá? Para já se precaver em questão disso, tá? Porque é uma coisa que realmente acontece bastante. Fora ainda também que vocês têm que ter, tá? Isso é prioridade. Pelo menos uma correia, reserva, uma correia ali da parte do eixo também tem que ter, tá? Então é uma coisa que eu recomendo vocês ter, no caso, já guardado para evitar esse tipo de coisa, tá? Um óleozinho também é bom ter guardado, tá? Que essas coisas vocês conseguem estar trocando, não precisa necessariamente estar, no caso, pedindo, necessariamente, no caso, tá passando ali para alguma pessoa que faz manutenção, que é uma coisa bem simples de fazer, tá? Até se vocês quiserem vídeos mais sobre algumas coisas que dá para você fazer e evitar tipo de gasto também, eu posso estar passando para vocês, tá? São coisas que realmente não tem necessidade de tá indo, porque é algo bem simples e vão te cobrar o olho da cara para estar fazendo esse tipo de serviço, tá? Claro que assim, ó, não digo para vocês que não deve ser feita a manutenção periódica dela, tá? Realmente é necessário, mas se você pode evitar um pouquinho mais de gasto em questão disso, faça isso que você vai valer a pena lá na frente. Enfim, outra dica também que eu dou, rodas, se você puder manter elas calibradas sempre, tá? Para a gente manter o padrão do corte, conseguir manter o padrãozinho do corte, seria o ideal, tá? Obviamente que sim, ó, tu tá passando no campo, vai ficar uma marquinha, vai ficar, não tem o que fazer, tá? Independente da máquina que for, vai ficar marca, porque ela fica a marca do pneu, tá? Não necessariamente
da plataforma ou algo assim, é do pneu mesmo, tá? Tu tá passando a grama, em cima da grama com praticamente como se fosse um carro, entendeu? Então vai marcar, não tem o que fazer. Então, claro que depois de meia tarde, um diazinho, ela já sai, não fica marcado um tempão, né? Mas não tem muito o que fazer, porque é a roda, né? Infelizmente, até se vocês forem perceber, né, no caso de algum campo de futebol, ou coisa do tipo, sempre vai ter aquelas demarcações que se fazem, né? Só que, cara, se você for olhar mais de perto, porque olhando de cima é uma coisa, olhando de perto, pessoalmente também, vocês vão ver que tá tudo com marquinha da parte da roda, que é normal ocorrer. Mas, enfim, esse é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando ali algumas coisas que dá para fazer, manda aqui nos comentários. Se tiverem qualquer dúvida também, manda aqui no comentário que a gente vai estar respondendo vocês. Se vocês tiverem, quiserem que eu faça um videozinho de como tá colocando na carretinha sem nenhum tipo de ajuda que ninguém possa fazer isso também, tá? Isso aí vai depender de vocês, né? Se vocês comentarem aqui, curtirem, compartilharem, eu posso estar trazendo aí para vocês futuramente sobre esse assunto, beleza? E dando mais, não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, tá? Como a gente está com essa meta aí de estar sempre ajudando vocês, então não custa nada tá deixando um like, né? Comentar ou compartilhar. Ou também pode estar ajudando outro jardineiro aí que está nessa luta diária e que pode estar conseguindo bastante jardins com as nossas dicas, beleza? Mas é isso aí, brigadão, viu? E até mais.